Bem, boa tarde. Então, pessoal, estava assistindo esse vídeo aqui do Leandro Carnal, falando um pouco do ChatGPT, falando um pouco sobre a análise dele, questão de filosofia, história, né? Analisando um pouco sobre pensamentos de outras pessoas, e eu me interessei principalmente na parte em que ele começou a analisar poesia. Por curioso, eu resolvi analisar alguns textos meus para ver o que o ChatGPT consegue avaliar disso. Então fica de recomendação esse vídeo, né? Eu gosto bastante do Leandro Carnal. E bora lá. Então, vou aqui no meu site, na categoria de poemas. E a gente vai pegar aqui um poema bem simples. Este ferida aberta, custando tanto fechar, novamente convenci, a estudo postergar. Um poema bem simples. E vou mandar ele avaliar isso daqui. Vamos ver o que ele tem a dizer. Então, avaliar este texto. Esse texto é um poema que expressa sentimentos de tristeza, frustração e desilusão em relação a um relacionamento que não deu certo. O autor descreve a dor da ferida aberta, que não fecha facilmente, e a tentação de adiar o enfrentamento da situação. O poema usa uma linguagem poética, rica em metáforas e imagens. Não, não é rica em metáfora e imagens, sinto muito dizer, mas é um poema muito simples. Mas ok, talvez ele pegou isso para usar crepúsculo sentimental ou alguma metáfora que eu quis dizer aqui. É, por exemplo, a ideia de olhos molhados, culpados pela dor, sugere tristeza e culpa. Nossa, aqui o Capitão Óbvio ataca novamente. Quanto à ideia de lembrança na mente, nos objetos mortos, evoca a sensação de perda e saudade. Ok, qualquer ser humano consegue interpretar isso. No entanto, a mensagem geral do poema pode ser interpretada como um reconhecimento da necessidade de aceitar a dor e seguir em frente. O autor parece admitir que a ilusão de força é, na verdade, uma forma de fraqueza e que é preciso abraçar a vulnerabilidade e os sentimentos negativos para seguir em frente. A última estrofe sugere que o autor está lutando para decidir se deve continuar vivendo em dor ou acertar a perda e seguir em frente. Então vamos pegar aqui a última estrofe. Sons que regem o final, silêncio que tem a dizer, viver em dores ou amores, aceitar perder você. Ok, um texto simples, ele fez uma análise, digamos que até otimista, uma análise até amigável, né? Foi bastante gentil com o meu texto. Mas vamos pegar alguma coisa um pouquinho mais pesada, né? Aqui eu peguei um texto realmente Sentimento Ilhado, é um texto muito simples. Eu quero mostrar se ele consegue ir um pouco além. Mas por curiosidade, vamos dizer para ele: reavaliar. Reavaliar este texto. Desculpe, mas não há nenhum. Tá, ele já se perdeu nas ideias. Tudo bem. Voltemos aqui então. Deixa eu só fechar o WhatsApp para não fazer barulho aqui, ok? Vamos pegar aqui em poemas. E eu vou pegar alguma coisa mais antiga, alguma coisa que remeta talvez à minha juventude, algum período em que eu não conseguia me expressar tão bem, ou que eu não conseguia expor em palavras tudo aquilo que eu sentia, então eu usava poucos sinônimos, usava algumas expressões artísticas menos elaboradas. Se a internet permitir, é claro, né? No teu tempo a internet. Então vamos pegar aqui na categoria de poemas, e eu vou pegar a última página. Vou pegar aqui esse texto de 2010. Então, foi escrito em 2010. É um texto bem simples, não tem métrica, não tem palavras difíceis. Tem erros de português, como e deixam-me depois de ir. Eu tenho que obrigatoriamente usar ênclise, certo? Que eu estou usando, usar uma próclise aqui, eu estou usando ênclise. Então, tudo bem. Vamos pegar ele aqui e vamos dizer para o autor, o ChatGPT, avaliar ele. Avaliar este texto. Esse texto é um poema que expressa uma sensação profunda de solidão e abandono. Profunda, ok. E também revela uma certa raiva em relação à pessoa que aparentemente não ofereceu apoio ao autor. O poema usa uma linguagem simples e direta.
para expressar os sentimentos do autor e evoca uma sensação de tristeza e desespero. Eu acho interessante como a inteligência artificial consegue identificar, né, que existe um eu lírico, que existe uma pessoa ali por trás, como uma construção é simples, né, de uma pessoa, nesse caso aqui, falando que está sozinha, falando da dor de ela não ter amigos, família, consolação, que prefere seguir sem a pessoa que ama. O autor começa enfatizando que sempre esteve sozinho, mas mesmo cercado de pessoas, ok? Sugere uma sensação de traição para essas pessoas. Destaca a ironia que, de fato, embora cercado de pessoas, o autor se sente sozinho. Ok, bem redundante, né? Como o próprio poema é, né? Fazem 7, 16, 15, 14. Tinha 14 anos, na verdade. Acho que eu tô mal das ideias aqui. Enfim, a última estrofe expressa a desesperança do autor em relação ao futuro e a sensação de que não há nada para sorrir e esperar. Ok, texto simples. Vamos então pegar algum texto um pouco mais controverso, que não seja uma estrutura simples, né, de traição ou de sentimento de solidão, algo que transmita um pouco mais de complexidade, que faça o chat GPT pensar um pouquinho mais. Como eu disse, esses textos aqui de 2010, eles beiram mais, 2011, 2012, beiram mais a sentimentos simples, né? Até porque um adolescente não tem grande experiência, né, de vida para que consiga destacar coisas muito complexas ou fazer comparações muito bem construídas, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o último texto de poesia que eu escrevi. Vamos ver o que ele me diz em relação a esse texto aqui. Esse texto descreve conflitos internos do autor e a dificuldade em encontrar um equilíbrio entre diferentes interesses e paixões. O autor parece estar em busca de uma solução que parece inalcançável e acaba sentindo-se preso em uma rotina monótona e sem brilho. A falta de estrutura, e duplicidade de sua personalidade são retratados como uma máscara de sanidade que eventualmente cai. Certo? Ele está utilizando o próprio texto, né, para formular isso aqui, ok? Nada muito profundo de tentar esmiuçar o que está por detrás das palavras e tentar entender alguma metáfora ali, né? A linguagem utilizada é poética e densa, com metáforas que descrevem o peso emocional do autor. O texto evoca uma sensação de tristeza e solidão, sugerindo que o autor se sente isolado em conflitos internos. No final, o autor experimenta uma nova forma de alegria, o que pode ser interpretado como um desejo de superar seus conflitos internos e encontrar uma nova perspectiva. Em geral, o texto retrata uma batalha emocional interna e a necessidade do autor de encontrar um caminho para a felicidade e a paz de espírito. Então, só lendo rapidamente, né? Conflitos internos, regendo a dúvida insana, interesses múltiplos e uma paixão profana. Ligam-me à fria procura tempestuosa. Passo a pensar que solução é deleite utópico. Sem sanidade, busco equilíbrio inalcançável. Como eu disse, ele usou isso daqui para formular ali o primeiro parágrafo de explicação, né? Disfarce e rotina camuflam meu sombrio. Padeço verborragicamente calado, sem bril. Custo achar momento no dia que valha d'algo. Desempenho meu papel sem cor no traço, e adoeço em dúvida a cada novo trago. Sem estrutura defino minha potência. Metamorficamente cumpro com presença. Contudo, aquele que de leve tenta enxergar, só poderá notar minha ausência a exalar. Então tá, essa terceira estrofe aqui parece que ele nem chegou a fazer uma análise mais profunda, né? Mas nem posso cobrar isso dele, mas é gozado como ele julga, né, essa coisa da tristeza, da infelicidade, do perdido, tá procurando algo. Isso é o óbvio, né? Não consegue enxergar um pouco além do que qualquer pessoa que batesse o olho enxergaria, né? Máscara de sanidade rasga peito e cai. Isso daqui ele usou para dizer que é, experimenta uma nova forma de alegria, né, que pode ser interpretada como desejo de superar seus conflitos. Em geral, texto, onde que ele falou da máscara? Aqui.
São retratados como uma máscara de sanidade que eventualmente cai. Mas, sim, está escrito aqui, né? Duplicidade de mente infundida ficou, sem erro ou acerto traço moralidade, e sem base cumpro minha covardia. Que será de mim sem esta tristeza? Que será de tudo sem minha presença? Experimento nova forma de alegria. Então, aqui não me parece que houve uma interpretação um pouco mais profunda, né? Parece que ele não consegue enxergar esse conflito moral, essa questão de aceitação quanto à duplicidade, quanto à dicotomia das coisas. É, essa nova forma de alegria, mais como uma metáfora em relação à reinvenção do próprio ser, né? Vou perguntar para ele se por acaso ele consegue escrever um texto com base do que ele leu dos meus textos. Você consegue escrever um texto com base de uma poesia? Claro, é possível escrever um beijo com base em uma poesia, utilizando as imagens, tá, mas ele quis dizer de forma genérica. Então eu vou jogar isso daqui. Opa. Escreva um texto. Escreva, na verdade, este texto em outras palavras. Vamos ver, dependendo da ordem que eu escreva, talvez ele interprete. Tá, ele tá. Eu acho gozado como ele, toda vez que faz a avaliação, né, ele fala mais ou menos a mesma coisa, mas ele fala com outras palavras, né? Claro que é a especialização dele, mas é interessante isso, né? Que ele já faz uma análise diferente, né? Percebe que o texto conhece apenas superficialmente, não notarão a sua ausência, isso deixa ainda mais ansioso. Mas aqui, né, novamente, o autor experimenta uma nova forma de alegria, talvez sugerir que ele está começando a encontrar um caminho para lidar com seus conflitos, chegar a uma nova solução. Ok, eu não sei se ele consegue reescrever. Reescreva com outras palavras este texto. Ah, ele está pegando aqui então. Exatamente, agora ele começou realmente a escrever em outras palavras este texto. Vamos ver o que ele vai chegar. Então, ele já cagou pra métrica, né? Chutou a métrica pro alto. Começou a fazer uma semicrônica aqui, rimada, um rap. Mas vamos considerar o texto. Estou em conflito interno, lutando com dúvidas insanas, que são alimentadas por múltiplos interesses e uma paixão profana. Conflitos internos e regendo a dúvida insana, interesses múltiplos e uma paixão profunda. Agora, é engraçado, né? Que ele usa a primeira pessoa. Estou em conflito interno, lutando com dúvidas insanas. Aqui eu não digo isso. Aqui eu digo que conflitos internos regem a dúvida. Não de regerem em direção à dúvida, mas regem a dúvida em si. Então, não que eu necessariamente estou em conflito interno, mas há um conflito interno sendo regido por uma dúvida insana. Seja um pensamento social, seja um pensamento de viés de comunidade, não necessariamente precisa ser eu, né? Tudo bem, ele me interpretou como eu. É, isso me leva em uma busca tempestuosa e fria, e muitas vezes me parece que a solução para os meus problemas é um deleite utópico, algo inalcançável. Ok, ele está escrevendo em outras palavras, eu quero ver principalmente essa última frase aqui, né? Essa última estrofe. Eu uso uma máscara de sanidade para esconder minha duplicidade demente. Olha, máscara de sanidade rasga peito e cai. Não digo em nenhum momento que rasga o meu peito. Eu digo que rasga peito e cai. Como eu disse mais uma vez, pode ser uma metáfora em relação a um eu lírico que está dizendo uma situação recorrente, pode ser algo
maior do que íntimo à primeira pessoa aqui, né? Duplicidade de mente infundida ficou. Aqui ele diz que ele usa uma máscara de sanidade para esconder a duplicidade de mente, mas essa falsa aparência não pode durar para sempre. Sem uma base moral sólida, acabo cumprindo minha covardia. O que será de mim sem essa tristeza? O que será de tudo sem a minha presença? Copiou, né? Talvez eu precise experimentar uma nova forma de alegria para encontrar o meu caminho. Então, realmente, ele não modificou a base do poema, né? Só que nos sujeitos aqui, sujeitos ocultos, sujeitos indeterminados, ele tendeu a interpretar como primeira pessoa do questão ali do eu lírico, né? Ok, eu acho que para reescrever não fez nada de demais, né? Mas é gozado como ele conseguiu pegar isso daqui, né? E colocar em uma outra estrutura, né? Em parágrafos, como se fosse uma reflexão filosófica ao invés de uma poesia, né? De fato interessante. Novamente, esse é um texto um pouquinho mais pesado, mas também um texto leve. Agora vamos passar para um texto mais pesado. Eu vou pegar aqui o texto Abaddon, para quem não sabe quem foi Abaddon. É termo hebraico que tem o significado de destruição ou destruidor. Na Bíblia hebraica, o termo figura 6 vezes, todas elas na literatura. Ok, aqui está falando essa questão do termo, né? Da etimologia. Mas, na verdade, eu queria me referir a Abaddon como uma referência a um bispo sem fio, geralmente próximo a Sheol, no Novo Testamento. Um anjo chamado Abaddon é descrito como o rei do abismo sem fim, de onde emerge um exército de gafanhotos. Aqui é a citação do Apocalipse, né, na Bíblia cristã. Então aqui a gente tem praticamente a representação de um demônio, né? Aqui não seria Abaddon, né? Aqui seria um cristão combatendo com Apolion. Engraçado é Christian, né? Não sou eu, é um cristão. Ok. Então, a internet caiu de novo, para variar, né? Eu tenho que ligar lá para Liga Telecom e reclamar da inconsistência do canal deles, porque é de fato tenebroso. Não adianta nada entregar 100, 200, 300, 500 megas se existe uma inconsistência para manter esse sinal ativo, né? Haja ping. Certo. Vamos pegar aqui Abaddon, né? Um texto de 2019, 3 anos e meio atrás. Já é um texto um pouquinho mais denso, um pouquinho controverso, um pouquinho tenebroso, sombrio, né? Então vamos ver o que ele diz sobre esse texto. This content may violate our content policy. Tá, então meu texto aparentemente já não é muito bacana porque fere alguma coisa da política deles. Então, só passando pelo texto um pouquinho aqui para dar um pouco de contexto, né? Esconda-se na sombra do acaso, amarre mais forte este laço. Irá deixá-lo aí nesta viga? Se ela romper, será coisa boa, ou apenas sua inimiga? Mais psicose a vida. Afinhe com carinho este gume, arraste com frieza sem pensar. Quer resultado ou destaque? Tem coragem mesmo de terminar? Será tempo até drenar vermelho, então estará através do espelho. O vento é mais forte daí de cima. A indecisão que era vista com estima, agora é como o vírus que contamina. Olhe para os carros lá embaixo e a rapidez que trafegam sem hesitar. Saindo daí de cima pouco resta. Com sorte, só o primeiro sentirá. Olhe a redoma do seu ego. Toque as paredes imaginando. Há mais pranto pelo que causou ou mais dor por autopiedade? Arrepender-se é algo tão covarde? Então, se fechar apenas, talvez, mate aquilo que tarda, mas invade. Por apenas um fio, agora se encontra, esperando o eterno momento passar. Respirar fundo, mais, mais traz angústia. Não há volta para quem deseja errar. Uma alma menos vagando por aqui, crianças com dezenas de ciclos têm mais a aprender que a dizer. No retorno terá que refletir um tanto,
Por mais que deixe anotar o pranto, ainda que se esconda sob meu manto, não há mais tempo para encanto. Passaram os anos de acalanto. A dívida por sacrificar o íntimo será nele em pior estado retornar, até que o tempo se torne abstrato e compreenda que de si mesmo nem minha fúria poderá lhe libertar. Então aqui a gente tem o narrador do texto dizendo a, a outrem, né? Em nenhum momento tô falando de mim aqui, o eu lírico não está falando dele. Você tem Abaddon falando com ele, se questionando, ou outra pessoa se questionando. Enfim, o agente do texto não está em nenhum momento dizendo nada. Ele está sendo questionado, ele está sendo. Dá para ter uma ideia que é um questionamento quanto a alguém que vai se suicidar, que vai mudar, né, que vai ser punido por isso, que vai provar de algo ainda pior. Então é um texto sombrio, né? Mas não tem nada de errado, não tem nada de antipolítico, não tem nada de manifestação de suicídio. Se tivesse, é arte, não tem julgamento em questão a isso, mas é muito pelo contrário, né? É um questionamento se vale a pena o suicídio, né? Então, o que que o ChatGPT tem a dizer sobre isso, né? Ele deixou aqui uma mensagem, né? O texto fala sobre angústia e indecisão de uma pessoa que está prestes a tomar uma decisão importante e arriscada na vida. Ela se pergunta se vale a pena se manter presa a uma situação incerta. No momento que ela se pergunta, o texto fala sobre a angústia e indecisão de uma pessoa que está prestes a tomar uma decisão importante e arriscada na vida. Ela se pergunta, essa pessoa não está se perguntando nada. Ela está sendo interrogada. Então, aqui não é uma interpretação de que ela não está se perguntando, quem está perguntando é outra pessoa. Se tem coragem de seguir em frente para alcançar o resultado desejado, isso daqui é o quê? É autoajuda barata? Que resultado desejado? A gente está falando de um suicídio. A pessoa também reflete sobre as consequências de suas ações e a possibilidade de arrependimento no futuro. O texto encerra com uma mensagem sobre a importância de refletir sobre as escolhas que fazemos na vida e as consequências que elas podem ter. E a impossibilidade de fugir das consequências das nossas próprias ações, né? Me parece digno de um diplomata de gerador de Lero Lero falando, né? Não há nenhuma análise crítica um pouco mais aprofundada que qualquer pessoa que prestasse um pouquinho de atenção conseguiria. Aí a gente vê a questão do limite da inteligência artificial para a interpretação de textos, né? Textos padrões, tutoriais, coisas que ela consegue, manuais, descrições, ela consegue fazer com muita destreza, mas quando se torna metafórico, começa a ficar mais difícil, né? Reavalie sua resposta. Pesquisa, minha resposta não foi adequada. Eu sou um modelo de linguagem, não sou programado para fazer julgamentos morais. É importante lembrar que a letra da música pode ter diferentes interpretações e significados para diferentes pessoas. Traduzindo, né? Bota nebulosidade, né? Quando tu bota nebulosidade, você parece mais inteligente e você enche linguiça, né? Minha função aqui é fornecer respostas objetivas e imparciais. Não sei se é imparcial, né? Você está sendo otimista. Ser otimista não julgo como imparcial, né? Ser polido não julgo como imparcial. Sem fazer julgamentos pessoais ou expressar opiniões. Então, isso daqui é que as pessoas têm que tomar cuidado, né? Não quer expressar opinião, mas expressa, né? Dependendo do jeito que tu pergunta, e a maioria das perguntas tendem a isso, vai expressar opinião. Então, novamente, eu vou colar o texto, vamos ver o que que ela vai dizer. Agora ela tacou-lhe pro inglês ali, sem nenhuma razão aparente. Ok. Ahn, sugerindo um senso de urgência e o peso das escolhas que estão sendo feitas. Então
a gente vê como que fica difícil, né, para ele avaliar uma coisa metafórica, né? E isso que é um texto com palavras simples aqui, né? Se você pega um texto com um pouco mais, com um português mais arcaico, tudo bem que ele trabalha melhor no inglês, mas a questão é o quanto que ele consegue aprender também, né? O tanto que o machine learning dele é evoluído, né? Mas é gozado que ele tem uma limitação em relação a interpretar coisas mais difíceis, coisas com um vocabulário mais extenso, né? É, gostaria de jogar para ele um artigo de opinião para ver o que ele conseguiria dizer, né? Vamos ver se um texto de opinião ele consegue identificar ironia, identificar em que momento que eu estou sendo sarcástico, em que momento que eu estou sendo enfático, em que momento eu estou sendo é, narrativo, que eu estou explicando de fato. O texto, eu acho impressionante a rapidez, né? Tudo bem que deve ser um processador, deve ser um processador, deve ser um processador enorme, né, para fazer isso. Mas processamento numa máquina, um servidor enorme. Mas como ele faz rápido, impressiona, né? O quanto tu demora para escrever um texto, é, para estudar, para ter o conhecimento do texto, né, que não é só escrever, e o quanto que ele consegue avaliar e escrever com outras coisas com tanta facilidade, né? Mesmo que de forma superficial e errada, né? O texto discute a superficialidade dos artigos, com dicas que frequentemente são publicadas por empresas e indivíduos na internet. O autor afirma que esses textos não têm público-alvo específico e servem apenas para satisfazer o ego de pessoas que procuram soluções fáceis e rápidas para seus problemas. Ele argumenta que esses artigos não trazem conteúdo real e que é melhor um texto ruim, mas que contribua com algo, do que uma leitura bela que não traz nenhum conhecimento. O autor também critica a hipermodernização que as empresas adotam para parecer inovadoras, mas que na verdade apenas mudam termos e maneiras de fazer o mesmo. Interessante, né? Uma reflexão bem resumida do texto, né? Mas bem caracterizada, né? Acho que realmente ele conseguiu aqui descrever exatamente o resumo, né? A crítica, né? É um texto mais, é quase fosse uma crônica de opinião isso daqui, né? Não é tanto um, sei lá, um artigo de jornal, nem nada do gênero, né? Mas é interessante a facilidade que ele tem para isso, né? Escreva um texto sobre, vamos ver o que ele tinha dito com as palavras dele aqui. A superficialidade dos artigos de internet, ou melhor, de LinkedIn. Os artigos de LinkedIn têm se tornado uma fonte cada vez mais popular de informações, dicas e conselhos para profissionais e empresas. No entanto, é difícil não notar a superficialidade de muitos desses artigos, que parecem mais preocupados em impressionar o leitor com frases de efeito, dicas genéricas, do que fornecer informações úteis e relevantes. Muitos artigos do LinkedIn seguem uma forma previsível, um título atraente, uma introdução persuasiva, uma lista de dicas numeradas, finalmente uma conclusão que tenta resumir tudo em uma frase de impacto. Mas apesar de toda essa pompa e circunstância, o conteúdo muitas vezes deixa a desejar. As dicas e conselhos apresentados em muitos artigos são tão óbvios e genéricos que é difícil imaginar que alguém realmente possa se beneficiar deles. Frases como seja um líder inspirador ou aprenda com seus erros podem parecer úteis à primeira vista, mas na verdade são tão superficiais que não fornecem nenhuma orientação real, realmente. Além disso, muitos desses artigos parecem mais preocupados em impressionar o leitor com suas palavras e frases de efeito do que fornecer informações úteis e relevantes. O uso excessivo de adjetivos grandiosos, superlativos e jargões corporativos pode fazer com que o conteúdo pareça mais impressionante. Sim, é o frufru, o enfeitar, né? Falar difícil para parecer difícil. Mas muitas vezes torna a leitura cansativa sem sentido. Outra tendência comum em muitos artigos de LinkedIn é o uso excessivo de listas numeradas.
Embora as listas possam ser uma maneira útil de organizar informações, muitas vezes são usadas como um artifício para fazer com que o conteúdo pareça mais estruturado e organizado que realmente é. As listas também podem ser uma maneira conveniente de encher o texto com informações sem realmente dizer nada de útil ou novo. Tipo, tipo, para deixar minha consciência tão pesada, não deixar minha consciência tão pesada, vou deixar uma lista com 3 dicas para o sucesso. Seja uma pessoa boazinha, aceite apenas os fatos bons, diga que os ruins são fatalidades, siga seu coração e não acredite em listas. Não sei se ele se baseia num pouco do que eu disse para reescrever ou se ele é totalmente parcial, mas é engraçado. Claro que eu perguntei realmente a superficialidade, né? É, Tá, aqui ele falou das listas, né? As listas também podem ser monetadas, encher o texto. Em resumo, muitos artigos do LinkedIn parecem mais preocupados em impressionar o leitor com frases de efeito e conselhos genéricos do que em fornecer informações úteis e relevantes, embora possam ser úteis para algumas pessoas. É importante lembrar que esses artigos devem ser lidos com um olhar crítico e que nem sempre fornecem as soluções mágicas que prometem. É importante que os escritores sejam mais criteriosos de escolher, na sua escolha, né? E seus tópicos e que fornecem para. Tá. Como é impressionante, né? O texto que eu fiz, né? Muito mais sarcástico, né? Citando alguns outros exemplos, tal. E como ele escreve de uma forma polida, né? Uma forma de fácil entendimento, né? Qualquer pessoa que lesse isso daqui entenderia. Português bem direto ao ponto, né? Bem fácil de entender. Praticamente, ele replicou meu texto em 1 segundo. Um pouco mais de tempo, facilmente é fácil escrever um livro, né? Você pega a ideia do livro, o cume do livro ali, a cerne, o sentido, a sensação, o que for ali, divide em estruturas, né? Uma sequência de capítulos, né? Que sejam interligados, mas que sejam fracionados, consigam ser fracionados. Pede para ele escrever, você vai copiando e colando, você escreve um livro só com o chat GPT. Entenda a gravidade disso. Bem, já falei demais, acho, mas estamos aí. A tecnologia está aí. Vamos ver até quando a gente vai ser beneficiado e até quando isso daqui vai atropelar as pessoas. Não é como na Evolução Industrial, não é como na evolução da técnica da tecnologia ao decorrer da história, né? A gente está falando de uma tecnologia que não dará tempo para as pessoas se adaptarem. Vai ser rápido demais, vai ser uma coisa destrutiva de uma forma. Vamos ver se haverá censura, haverá controle, ou se isso daqui vai tomar 60, 70% de todos os empregos das pessoas. Boa tarde.